Como é feita a gasolina? Bora ver. Caralho, o bagulho gigantesco. Hoje, no último episódio da nossa série... Você é na a Petrobras? gente vai mostrar como o petróleo que a gente viu saindo lá da plataforma vai virar a gasolina que abastece o seu carro. E pra isso, a gente veio até a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras em Cubatão pra conversar com quem entende do assunto. É isso, é só refinaria. Aí não coleta nada de petróleo. Descobrir como é que funciona direitinho esse processo. Bora ver? Você é louco. Tá vendo, né, galera? Por isso que a gasolina tá cara, pô. Se você alguma vez já desceu a Serra do Mar por São Paulo pela rodovia Anchieta, você deve ter reparado que Nunca nem fui em São Paulo. tem algumas torres muito altas que parecem umas caixas d'água. Talvez até tenha visto alguma chama ou fumaça saindo de alguma chaminé e tenha ficado curioso se perguntando o que acontece ali dentro. Essa aqui Queima. é a refinaria Presidente Bernardes. Aí tem uma graminha ali, viado. Refinaria do Brasil, inaugurada em 1955, logo depois da criação da Petrobras. Uma refinaria é uma Por grande... que ele fica de laranja? 24 horas por dia, 365 dias por ano, transformando petróleo em produtos. E por isso que é muito comum a qualquer momento você ver essa chama acesa. Mas calma que essas coisas não são o que parecem. A chama Entendi. é um dispositivo de segurança usado para queimar gases Entendi, viado. descartados em alguns processos. Aí eles fazem mais de um bagulho. É só vapor de água que foi usada para resfriar o Ai. equipamento. O tamanho de tudo impressiona muito. São 6,5 quilômetros quadrados de área, o equivalente a quase 1.000 campos. Quilômetros. Tem a capacidade de processar por dia quase 30 milhões Mano, de... tem uma rodovia praticamente aqui dentro. 10 piscinas olímpicas, ou 11% do total refinado pela Petrobras. O petróleo que sai das plataformas é transportado de navio até São Sebastião, aqui no litoral do estado de São Paulo. De lá, ele é bombeado por mais de 150 quilômetros de dutos até chegar aqui. Ele vai ficar guardado por um tempo nesses tanques redondos, que são tão grandes que o pessoal aqui chama de maracanãs. Em cada um desses cabe 45 milhões de litros, e o total que pode ser armazenado Milhões? é de 300 milhões de litros de óleo. Cê é louco. Cara, mas é muito grande mesmo, velho. Não é do tamanho do Maracanã, mas assim, né? E essa bola? Esse petróleo todo vai ser transformado Pra que serve aquela bola? combustíveis, gasolina, diesel, gasolina de aviação, que são a especialidade dessa refinaria. Mas É só gasolina? que vão ser usadas na fabricação de plástico, solvente para a indústria, enxofre para produção de ácido sulfúrico e muito mais. O petróleo Caralho. é formado por moléculas orgânicas que têm vários átomos de carbono ligados entre si para formar uma cadeia. E além do carbono, praticamente só tem hidrogênio, que aqui está representado por essas bolinhas brancas, e por isso ele é um hidrocarboneto. Mas o petróleo não é formado por um tipo de molécula só, são muitas moléculas diferentes, desde o metano, que tem só um átomo de carbono, até moléculas com dezenas de carbonos ligados entre si. Que nesse caso teria hidrogênio também, mas a gente não tinha bolinha suficiente. Para conseguir usar isso para alguma coisa, Beleza. a gente precisa separar o petróleo em grupos de moléculas. Mano, isso aqui parece uma cozinha, pô. Aqui, ó, as coifas, as bancadas. Parecidas entre si e que ainda podem passar por vários processos de transformação até chegar no produto final. Aqui na refinaria, essa transformação acontece usando calor, dando origem aos derivados de petróleo. A gasolina, por exemplo, Ai, que sono. por moléculas que têm entre 6 e 12 átomos de carbono. Tá. Ali ele falou grego pra mim, que eu não entendo nada disso. É nas unidades de destilação que o petróleo vai ser separado. Tudo acontece dentro dessas torres gigantes, chamadas colunas de destilação, que podem chegar a 70 metros de altura. São uma espécie de tubos gigantes Quê? com várias plataformas horizontais chamadas de pratos. É como 70 metros de altura é equivalente a quantos... se fosse um prédio gigante. E Quantos cada prédios? plataforma Oh. um andar. O petróleo é Quanto- aquecido Ah. a 350 graus nesses fornos gigantes, depois injetado na coluna de destilação pela parte de baixo, no andar térreo. A essa temperatura, a maior parte dos componentes do petróleo já virou vapor e vai querer subir. E no caminho ela vai batendo nos pratos. Então a temperatura de cada andar vai ser diferente. Embaixo é o mais quente e lá em cima no topo É o mais frio. mais frio. Em cada um desses andares que a separação vai acontecer, com
Conforme o vapor vai subindo, esfriando, Ele virou uma coisa? as moléculas começam a condensar, virar líquido de volta, como se fosse a água que se forma no espelho quando a gente toma um banho quente. Só que os componentes não condensam na mesma temperatura. As moléculas menores têm um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, tem mais facilidade em continuar como vapor. Então na parte de baixo da coluna vão condensar as moléculas maiores, um pouco mais para cima, as moléculas que são um pouco menores, e lá em cima as menores, minúsculas de todas. De cada um desses andares sai um tubo por onde escorre o líquido condensado, chamado de Mas aí cada um vira um líquido diferente por conta disso? E esse tipo de destilação é chamado de destilação fracionada. Lá na parte de cima da coluna já sai uma fração leve que é chamada de nafta de destilação direta, que é bem parecida com a gasolina. Ela até tem o número certo de carbonos por molécula, mas o formato não é o ideal. Daria para usar como combustível, mas seria uma gasolina de péssima qualidade. Você vai entender o porquê até o final desse vídeo. Tá, eu quero entender, porque pra mim não tá fazendo o menor sentido. Na prática, a maior parte da gasolina não sai direto desse destilador, mas do processamento de frações mais pesadas que saem por aqui, pela parte mais baixa da coluna. Essa fração específica é chamada de resíduo atmosférico, porque o processamento acontece a uma pressão muito próxima à pressão atmosférica. E para separar melhor essa parte, ela ainda tem que passar por mais uma destilação. A unidade de Isso é louco. funciona de um jeito muito... Ela é destilada 2 vezes? Diz, ela usa vácuo e temperaturas bem altas, próximas de 425 graus para ajudar... Nossa, eu tenho que perguntar um negócio pra coroinha aqui, calma. A fração que interessa pra gente é chamada de gasóleo de vácuo, que tem entre 16 e 60 átomos de carbono por molécula e sai desse duto aqui. Só que essas moléculas ainda são grandes demais para gasolina e ainda precisam ser quebradas. E esse é exatamente o objetivo da próxima unidade. Aqui acontece o craqueamento catalítico. Craqueamento, porque vem do inglês crack, significa quebrar, e catalítico, porque eles usam uma substância que facilita a reação, o que na química a gente chama de catalisador. Ai, minha mãe não me responde, velho. Na forma de um pó de uma cerâmica, o óxido de alumínio ou alumina. Do jeito que é, deve estar gastando. O gasóleo vai entrar por esse duto com o catalisador e a reação vai acontecer a uns 500 graus Celsius. Vocês não têm noção de como tá quente aqui. As moléculas vão ser quebradas, vai ficar uns 6 a 12 átomos. Com 500 graus Celsius não pega fogo, não? Por molécula, vai ser formado o chamado nafta de craqueamento. Uma curiosidade bacana é que como o catalisador está nessa forma de pó, entrando lá dentro rápido, em alta temperatura, ele acaba funcionando como uma espécie de uma lixa. Então eles têm que revestir tudo com uma espécie de cerâmica refratária, parecida com o que tem dentro de forno de pizza. E para saber se tudo isso está funcionando, as coisas são pintadas de verde com uma... Você está fazendo a pizza? Crômica. Quando está na temperatura certa, ela permanece verde. Se tiver muito quente, ela fica branca. Como aqui a gente está bem na entrada, onde é bem mais quente, dá pra ver um pouquinho do branco. Olha que legal. É mesmo, que tem uma parte que é verde e outra parte que é branca. Pra fazer a gasolina. A nafta da destilação direta, que saiu lá da primeira destilação, e a nafta A segunda. Só que antes de virar gasolina, a gente vai ter que tirar uma coisa daqui. O petróleo tem uma quantidade razoável de enxofre, que quando é queimado, libera dióxido e trióxido de enxofre. Além disso, esse enxofre... Ou seja, isso é muito prejudicial para o meio ambiente. emitida pelos motores e ainda pode danificar vários componentes internos. Por causa disso, nessa etapa de tratamento da gasolina, o principal objetivo é tirar o enxofre. Isso vai ser feito a uma temperatura de uns 300 graus Celsius e uma pressão de umas 20 vezes a pressão atmosférica. No processo... Peraí, como é que isso não inclode? A gás hidrogênio e o catalisador, que dessa vez vai ser alumina recoberta com algum outro metal, como cobalto ou molibdênio. O Parece carvão. Também é produzido aqui, a partir de uma mistura de gás natural com água, numa reação que chega a mais ou menos 870 graus Celsius. Daria tranquilo 800? derreter alumínio. No final do processo de remoção do enxofre, as diferentes partes da gasolina que vieram da destilação... Cara, mano, esse bagulho é muito grande, viado, essa fábrica. ...podem finalmente ser misturadas. Indústria. Ah, não mesmo? E olha que legal, eles Isso é a gasolina? aqui, isso aqui já é gasolina purinha, purinha. Aqui Parece álcool. Ainda tem o etanol anidro e o corante, que deixa a gasolina um pouco mais escura. Mas Exato. tem uma coisa mais importante ainda para ser feita. Teste de fogo.
Antes de ser vendido, o combustível precisa passar por uma série de testes, atender várias normas para garantir a qualidade e o desempenho. Alguns desses testes são químicos. Aqui, por exemplo, uma amostra de combustível é borrifada em uma chama e eles conseguem saber a composição dela pela cor da luz que é emitida, que é analisada por computador. Mas também existem testes mais práticos, como os ensaios em motores, em que uma amostra é usada para abastecer um motor de testes e o desempenho desse motor é comparado com testes padrão. Esse teste é muito importante para avaliar a octanagem da gasolina, que é uma medida da qualidade do combustível que diz pra gente o quanto ele consegue resistir a explosões indesejadas. O que acontece é que quando o motor está funcionando, existe um momento exato em que a gasolina tem que ser queimada, tem que entrar em combustão. E é exatamente o momento em que a vela solta aquela faísca. Mas se a gasolina estiver fora dos padrões da octanagem, ela pode entrar em combustão antes explodir. da hora, por causa da compressão dos pistões. E aí vai acontecer aquela famosa batida de pino que você deve estar escutando aqui. Ah, então é a gasolina que estraga os pinos. Que a gente não poderia usar aquela nafta que saiu da primeira destilação como combustível, porque ela teria uma octanagem bem menor do que a gasolina. E isso tudo também faz bastante diferença entre os tipos de gasolina. Que é esse negócio azul? A refinaria Presidente Bernardes é a única do Brasil que produz a gasolina Podium da Petrobras e produz também gasolina de aviação, que tem essa cor diferente aqui. Será que eles botam os corantes pra poder diferenciar qual que eles mandam? A gasolina Podium tem de especial? A gente trabalha na formulação dela e a gente consegue na Petrobras com a Podium ter a maior octanagem de antidetonante para veículos sem a utilização de aditivos. Então é a gasolina que você vai colocar no então ela não é aditivada. precisar de aditivos que vai te dar maior performance, uma puxada esportiva no seu carro. Para a gasolina de aviação, onde o motor trabalha num regime muito mais puxado em termos de necessidade de potência, a gente pega e adiciona um aditivo antidetonante à base de chumbo tetretila e esse aditivo confere uma octanagem muito superior, inclusive a da Podium, que vai permitir que tenha um desempenho para fazer todas as manobras e regimes de voo necessário. Como diferencial, a gente também coloca um aditivo azul que identifica ela como uma GAV de baixo teor de chumbo. A cor ajuda na hora do abastecimento para você saber que está com o combustível correto. Jurava que a gasolina de aviação era uma homenagem ao Manual do Mundo? Os produtos finais da refinaria Até parece. guardados em tanques parecidos com o que a gente viu no começo do processo. Depois, uma parte vai ser transferida por duas Caralho, mano, aquele bagulho é muito grande, viado. da serra até chegar em um terminal em São Caetano do Sul, perto de São Paulo. E outra parte vai para a Baixada Santista, onde vai ser distribuída para o resto do Brasil por navios. Mano, só de tubo aí, será que tem quantos mil metros? Nesse vídeo a gente falou bastante da gasolina, mas eles fabricam vários outros produtos aqui e talvez o mais importante deles seja o diesel, que exige equipamentos ainda mais parrudos do que os usados para gasolina. Mas além de tudo isso, a Petrobras ainda está trabalhando numa série de produtos para reduzir a intensidade de gases do efeito estufa. Alguns inclusive baseados em fontes renováveis. Um desses produtos é o Diesel R, que recebe uma porcentagem de óleo vegetal na composição. O diesel é por óleo, é tipo questão vegetal, não é? De combustível é que a soja ou outro vegetal que foi plantado para produzir o óleo absorve gás carbônico da atmosfera para poder crescer. Ou seja, uma parte do que é emitido pelo carro durante a queima vai ser absorvida de novo por outras plantas que vão dar origem a óleo que vai virar combustível. E por causa disso, todo esse ciclo, a gente consegue reduzir bastante a intensidade Só que o diesel tem que ser pra um autor específico, né, mano? de efeito estufa. Não é todo carro que pega diesel. Que funciona com diesel, no caso. E esse é mais um episódio final de uma série que a gente faz com a Petrobras. E mais uma vez a gente teve a chance de conhecer lugares que guardam o melhor da tecnologia do nosso país. Na Supertech, a gente explicou desde inteligência artificial até o refino do petróleo. Uma passagem completa por temas importantes que falam do presente, mas também do futuro. Foi uma parceria do Manual do Mundo com a maior empresa brasileira para levar Eu vi 2 partes só disso aqui, viado. as informações e o conhecimento, que é o que a gente acredita que é preciso para transformar o futuro que a gente imagina em realidade. E por isso eu queria agradecer mais uma vez a Petrobras por entrar nessa com a gente e a vocês por acompanharem toda essa aventura. Por nada, por nada.